Olá, seja muitíssimo bem-vindo à graça de Deus. A esse tempo que nós chamamos de Kairós, a novidade do Espírito Santo que acontece nesse momento no programa Sorrindo para a Vida. Acolho você com todo amor e carinho. Nós já estamos na presença de Deus e é nessa presença que nós nos unimos em oração, nos unimos com toda a fé e com todo amor nesta família espiritual que somos para louvar e agradecer a Deus por todos os feitos dele em nossas vidas. É o Sorrindo para a Vida começando agora ao vivo para todo o Brasil e além Brasil, mas é claro, cumprimento você também que participa conosco nos horários alternativos, naquele melhor horário para você, alguns no meio da tarde, alguns à noite, alguns deixam para quase que maratonar, né? Aproveitam o final de semana e vão acompanhando um programa após o outro, porque sabem que a graça de Deus é derramada também nesse tempo. Então seja muitíssimo bem-vindo. Hoje sou eu, Valdênia Vieira, com você, mas eu nunca estou sozinha. Nós na comunidade Canção Nova já aprendemos com o nosso pai fundador, ninguém é bom sozinho. Então abraço você que está aí nos acompanhando na rede Canção Nova de rádio, muito bem-vindo. Você que nos acompanha através do CN Plus, está aí rezando com a gente, experimentando a graça de Deus. No YouTube da TV Canção Nova também rezando, deixando ali no chat suas intenções, as suas participações. É assim, com toda alegria, com toda a fé, confiantes no amor que Deus tem por nós, que nós começamos o nosso programa Sorrindo para a Vida. E eu, sem perder tempo, já vou apresentando os meus irmãos de comunidade. Te avisei que não estava sozinha, né? Vou começar com os músicos. Você já ouviu o solado, já deu para perceber, ele é quem chega primeiro, minha gente. Então, hoje eu vou fazer diferente, vou começar com o maestro Sapo. Bom dia, Sapo! Maravilha, bom dia, né? Eu ando cedo, né? Tem que andar cedo. Deus ajuda quem cedo madruga, né? Se você chegar em cima da hora, você acordar à tarde, você fica com sono. Então eu já fico com sono bem cedinho, agora já estou ligado, entendeu como é que é? Maravilha, bom dia, família Canção Nova. Mais uma semana pra gente aí, com a bênção de Deus, se Deus quiser. Maravilha. Amém, é isso mesmo. Começando mais uma semana com a graça de Deus. Bom, quem está pela TV, pelo YouTube, câmera aberta, já viu quem está na música hoje. Meu querido irmão de comunidade, Renilson Góes. Bom dia, Renilson. Bom dia, Val, toda a nossa equipe, nossa bancada, os nossos irmãos que estão trabalhando e você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Um lugar de encontro com Deus. Então, que bom estar com você em mais essa semana com a família Canção Nova, onde Deus tem muito a falar aos nossos corações. Então, Sorrindo para a Vida tem essa linda missão, viu? De conectar você ao coração de Deus. Amém, exatamente. Nós vamos nos conectando ao coração de Deus. Cada partilha, cada interação, nós vamos nos aproximando. E eu digo nós porque a gente vai junto, Sim, né? Exatamente. Você também vai nos ajudando a nos aproximar do coração de Deus. Então, que seja isso também no dia de hoje. Que cada um de nós já possamos ir entrando no coração de nosso Senhor Jesus Cristo. E você, já está ligadinho? De que parte do Brasil você nos acompanha? Porque eu já acolhi a todos. Quem está pela TV, quem está pelo rádio, quem está pela internet, quem está no Brasil. A gente aprendeu essa expressão com a Luzia Santiago. Quem está além Brasil. Mas quem te recebe para você poder partilhar de onde você nos acompanha, seu testemunho, seu pedido de oração, meu irmão de comunidade queridíssimo também, Rodrigo Carpanelli. Eu gosto de chamá-lo de Carpa, viu, gente? Bom dia! Bom dia, Val. Bom dia, gente. Bom dia, Sorrindo para a Vida. Você sabe que esse apelido Carpa é um apelido de infância. Ah, é? De infância. Conta pra gente. E Carpa, gente, por causa do meu sobrenome. Meu sobrenome é Carpanelli. Aí, meus amigos de infância, de pequenininho, Carpa. Pronto, Carpanelli. Tem gente que me conhece mais por Carpa do que por Rodrigo. Ah, é? Pronto. É verdade, é verdade. De infância, um período carinhoso. Aí tem até familiares que me chamam assim e ficou, viu? Pegou. E veio para a comunidade junto comigo e maravilha. Que bom. Então, Carpa, hoje é você que vai acolher todo mundo. É isso mesmo, gente. Então, ó, você já sabe, esse lugar aqui, eu sempre costumo dizer, Val, um lugar privilegiado, porque tá do lado da partilha da palavra e onde chegam os testemunhos.
Gente, que bênção. Então, já está aí a oportunidade de você partilhar conosco e participar conosco aqui do programa Sorrindo para a Vida, né? O testemunho sempre porta a ação da graça de Deus na sua vida, né? E eu gosto de frisar que quando você recebeu uma graça de Deus, você passou por uma luta, existem pessoas que ainda não chegaram na onde você chegou, no local que você chegou de passar pela graça de Deus, receber a sua graça, o seu milagre. E o seu testemunho pode edificar aquela pessoa que está ainda no meio da luta, que está no meio daquela situação difícil. Então, o seu testemunho também pode ser evangelização na vida de alguém. Então, manda para nós. O e-mail é muito simples, facinho para você decorar, sorrindopravida@cançãonova.com. sorrindopravida@cançãonova.com. Manda para a gente o seu testemunho, participe com a gente aqui, vai ser muito bom usar o seu testemunho para alcançar outros corações. E eu aproveito também, Val, para falar do nosso Instagram, tá bom? Porque ó, o Instagram, gente, se você seguir lá, @sorrindopravidacn, você também pode participar conosco. Lá a gente posta a foto da bancada para você interagir, deixar a sua postagem, o seu pedido de oração, até mesmo testemunhos. Se for um testemunho mais curtinho, dá para deixar por mensagem ali no Instagram também. E daqui a pouquinho, a Val vai trazer a frase do dia. E a gente tem recebido também vários testemunhos, eu vou acompanhando ali nos comentários, quando a gente posta o card com a frase do dia, o pessoal ali também interagindo e dizendo o quanto tem sido bacana também participar do Sorrindo para a Vida e usar a frase do dia como um grande direcionamento para o dia, é uma bênção. Então, ó, já fica a dica para você, segue o nosso Instagram, Sorrindo para a Vida CN. Exatamente. Enquanto o Carpa falava, ele disse assim do lugar privilegiado. Realmente, esse lugar é privilegiado, mas aqui eu fico perto da garrafa. Como uma boa mineira. Ela servindo café para ela. Então eu falei, gente, não Café é um precisa, perigo. não precisei pedir para ninguém para me servir, eu mesma pus, olha Eu só. quis pegar minha caneca. E eu colocando o café, gente, conto para quem está em casa. E o sapo com a canequinha dele, igual criança, sabe? Quando eu vou pegar essa vazia. Chacoalhando assim, E né? o sapo assim, chacoalhando Cadê a o meu? caneca, cadê o meu? Aqui eu já servi, viu? Eu me adiantei Você- e já peguei um golinho. É Eu já por me isso. adiantei. Bem. Já peguei um golinho aqui, Val. É por isso. Ele já sabia que eu estaria aqui hoje na apresentação, mais perto da garrafa. Ele quis garantir, então. A garantir a minha dose. Tá certo, Campanelli, isso mesmo. Olha só, não deixe de participar, porque o seu testemunho e a sua presença vai, de fato, nos ajudando a experimentarmos a graça de Deus. Daqui a pouquinho eu trago, sim, a frase do dia, porque ela também é testemunho para muitos e é uma motivação. Mas nós que somos da família Canção Nova, a gente já vai contando as coisas boas. Por exemplo, o sapo está com a linha Perseverantes. Está modelando hoje, né, sapo? Olha só que bonito. Pega ele aí, Celso, na imagem, para a gente ver. A do sapo tem alto relevo, coisas que Só eu tenho. Só o sapo tem. Só eu tenho. Exclusividade. Não adianta querer comprar aqui com alto relevo, que não vai ter. Só eu tenho. Brincadeiras à parte, o sapo está com a camiseta da linha Perseverantes, a branca, que tá linda também essa versão. A gente tem a preta, tem a branca. Para as mulheres a gente tem, me perdoem, mas se eu não me engano, salvo engano, é a salmão. Linda demais. Então, dê uma conferida lá, porque toda a linha está com 15% de desconto. Então, você tem a oportunidade de acessar lá o site loja.cançãonova.com, loja.cançãonova.com e verificar. A gente vai até o dia 2 de fevereiro com desconto. Então, desconto Renilson, Sapo, também Campanelli, ele está um desconto estendido até esses 15%. Contudo, é enquanto durar o estoque. Então, se você esperar mais 2 semanas, pode ser que não tenha a numeração, não tenha a cor que você quer, não tenha do jeito que você gostaria. Então, dê uma aproveitada, acesse lá, loja.cançãonova.com. Estava na tela para você, inclusive, todo o saldão de fim de ano, então, aquele momento do balanço, inclusive na loja virtual, no nosso e-commerce, você tem a oportunidade de estar adquirindo os nossos materiais de evangelização com um desconto super especial. E aqui também, como é janeiro, a gente considera o mês de janeiro como o mês da família. A gente tem a oportunidade de viajar, de passear, de estar mais unido com a família. Então, lá na loja, também pensando na família,
tem uma seleção de livros sobre família com desconto especialíssimo também. Agora, esse, gente, já vai passar rapidinho. Então, dê uma conferida, porque daqui a pouquinho esse desconto do mês da família, você já não terá a oportunidade de tê-lo. Então, corra lá, loja.cançãonova.com. Não é isso não, Márcio Mendes? Coisa maravilhosa as dicas que você está dando. Muito obrigado, Valdênia. E vou unir aqui, bom dia a todos, né? Vou unir aqui as suas indicações a dessa agenda São Miguel Arcanjo, porque a gente está aqui no comecinho do ano, não é? Então, no começo do ano, você tem a oportunidade de aproveitá-la até o fim. Até nosso pedido, o Davi deu uma caprichada desta vez no número de agendas, porque sempre acabava ali por finalzinho de novembro, meio de dezembro, já estavam encerradas, né, as agendas. Então, dessa vez, um pouquinho a mais, para poder contemplar a todos. Tem um pouquinho dessa daqui que ficou a minha preferida desse ano, de 2025, a agenda de São Miguel Arcanjo. Qual que foi a sua preferida de 2024? Foi a da medalha, não foi? Foi a da medalha? Foi a da medalha. Foi a da medalha das duas cruzes. Eu perguntei porque a de São Miguel é a preferida de todos os anos. Entendeu? Mas a de São Miguel, eu vou te falar, é difícil não gostar dela. Porque, além da beleza da capa, né, que nos chama a essa devoção, ela já tem logo estampada aí de cara uma oração antiga e poderosa de libertação, um clamor a Deus, através da intercessão de São Miguel Arcanjo, que nos livre de todo mal, que nos defenda de todos os perigos. Tem uma passagem na Sagrada Escritura, Valdênia, que mexe muito comigo, por causa das lutas espirituais que todos nós enfrentamos, viu, gente? Não somos nós aqui da Canção Nova, não. Você também enfrenta. A diferença é que algumas pessoas sabem disso e outras pessoas estão no meio dessa guerra sem saber. E eu aprendi ali, se eu não me engano, na carta de São Pedro, onde conta sobre o episódio da morte de Moisés e que Satanás fez de tudo para tomar o corpo de Moisés. E foi São Miguel Arcanjo quem interveio e, numa certa altura, São Miguel volta-se contra Satanás e diz: Deus te repreenda, Satã. E ali Pedro ele faz um discurso sobre essas pessoas que entram nessas lutas espirituais, até muitas vezes se dirigindo a essas forças diabólicas, de um modo indevido, quando o próprio anjo, general dos exércitos de Deus, tem uma maneira muito diferente de tratar essa situação. Então, naquelas situações mais delicadas, perigosas, que eu não sei onde eu estou me metendo, eu peço a São Miguel Arcanjo que seja a minha proteção. E muitas vezes, até quando a gente se sente inclinado a tomar um posicionamento mais agressivo, sabe? Porque a gente é humano, mesmo nas coisas espirituais, aquilo que a gente fala muito forte, né? A nossa humanidade. Então, em vez de a gente ficar determinando e dando ordens, eu peço a intercessão daquele que Deus pôs à frente desta luta. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. E vai recheada de espiritualidade essa agenda, porque ao finalzinho ali, em cada página, tem uma palavra, tem uma orientação, há orações dentro dela, não é? Além de muito espaço para que você possa colocar tudo aquilo que você precisa. Então, aproveita a dica da Valdênia aí, já inclua também a agenda de São Miguel Arcanjo aí nos seus pedidos. Isso mesmo, loja.cançãonova.com, loja.cançãonova.com, confira o saldão, vá lá na abazinha das ofertas, porque nós temos materiais com até 60% de desconto. Mas estou lhe dando a dica porque eu fiz esta experiência. Não pare só nos descontos maiores, porque a gente tem essa tendência. Vou olhar só o que tem 60%, 50%, porque para a gente é mais atrativo. Mas verifique, porque tem material com 10% de desconto, mas quando você vai olhar o valor, ele está saindo por menos de R$20. Então, de repente,
está acessível dentro das suas condições e você vai perceber que ali tem uma literatura, ali tem um presente que vai marcar a vida de alguém, tá bom? E aí você já vai dizendo para nós, porque de repente você também tem dicas de material de evangelização, já vai avisando ali para o Rodrigo, para a gente estar também compartilhando entre nós. Vamos tomar nota da palavra? Agora, estou pronta. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos do 13 ao 15. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos do 13 ao 15. Já separe aí essa passagem, marque na sua Bíblia. Já já nós voltamos a ela. E aproveito para mandar um abraço muito grande à comunidade Obra de Maria pelos seus 35 anos, que foram lindíssimos, né, Valdênia? Verdade, acompanhei. Eu saí daqui na sexta-feira à noite, cheguei lá mais à noite ainda. Tive a oportunidade de celebrar com eles o sábado, mas ao finalzinho da tarde do sábado eu já estava voltando para casa, para Cachoeira Paulista. Então tive a oportunidade de estar um pouquinho na sexta, sábado o dia inteiro e viver momentos ali maravilhosos. Simplesmente foi um encontro maravilhoso e como Deus me agraciou nesse pouco que eu pude estar presente e participar. Então, um abraço a todos aqueles que fazem parte, né, também desta família, da comunidade Obra de Maria, comemorando esses 35 anos, porque, na verdade, a gente é todo mundo uma família só, né? Canção Nova, a Obra de Maria. Eu que o diga. Aqueles que nos acompanham, você faz parte, né, dessa família. Por isso que você se alegra junto conosco. Verdade. Quero aqui, então, fazer menção também, muito bem lembrado, Márcio, obrigada. É uma comunidade que nós amamos, então um abraço ao Gilberto, um abraço à Maria Salomé, que são os cofundadores, mas a cada um dos irmãos, eu os considero assim, irmãos em Cristo. Então, nosso abraço, parabéns por esses 35 anos de uma evangelização tão concreta, tão enraizada na igreja. Que lindo! Dezenas e dezenas de bispos ali celebrando esses 35 anos desta comunidade. Presença em quase todos os continentes, não é? Nós temos Obra de Maria, um trabalho maravilhoso no Brasil, de forma particular, evangelizando as fronteiras, e também um trabalho maravilhoso que é o trabalho das peregrinações, proporcionar que nós cristãos católicos possamos estar, nós cristãos, na verdade, possamos estar nos lugares santos e também viver essa mística de estar nesses lugares tão sagrados. Hoje, graças a Deus, nesse ano de 2025, o Conselho da Comunidade me designou para estar trabalhando em parceria com a Obra de Maria nas peregrinações. Então, eu que o diga, de fato, é uma comunidade que eu amo. Um abraço muito apertado aos meus irmãos tão queridos, tá bom? E a gente segue celebrando. Quem não participou ainda, participe. A gente vai cantar, mas o Rodrigo já vai trazer as suas participações. Val, inclusive, vocês falaram de indicações, né? Sim. Estou com uma indicação aqui maravilhosa, que inclusive eu quero aproveitar, Márcio, porque é o seguinte, às vezes você pode falar assim, ó, será que eu acho ainda para comprar a camiseta da Medalha das Duas Cruzes? Acha, né, Márcio? Acha, claro que sim. Tem ainda no site. Inclusive, o Márcio veio hoje com a camiseta da Medalha das Duas Cruzes. Sempre tem. Tá? Então, você acha sim para comprar. E eu tô aqui com uma super indicação, então. Olha só. A Noemi Brito mandou assim pra gente, ó. Bom dia, Val. Bom dia, bancada do Sorrindo pra Vida. Essa é a nossa princesa Sofia, que chegou por adoção depois de 6 anos de espera. Como diz o Padre Bruno, Deus não demora, Deus capricha. Neste domingo, levei para conhecer a Canção Nova aqui na cidade de Vitória da Conquista. E já adquirimos a nossa camiseta da Medalha das Duas Cruzes. E ela mandou a fotinha aqui, vou até dar um zoom para ficar bem legal. Vou mostrar aqui, ó. Tá tanto a mamãe Noemi quanto a pequena Sofia. Elas estão com a camiseta da Medalha das Duas Cruzes e a pequena tá com o bore. A imagem está um pouquinho estourada, mas dá para você notar ali, ó, a mãe está com a camiseta da Medalha das Duas Cruzes e a pequenina no colo da mamãe ali está com o bore da Medalha das Duas Cruzes também. Então, olha que beleza. Então, fica super dica aí. Já que a Val começou dando dica, o Márcio deu dica, também deixo a minha aqui. O que muda aí na camiseta da Medalha das Duas Cruzes é a cor. Não é? Porque as primeiras cores nós mudamos, porque as primeiras cores eram branca, preta e cinza mescla. Eu acho que podia voltar, inclusive. Qual? Todas.
a linha completa. Você tá vendo, gente? Olha aí. É verdade. Nossa, a cinza Lindas. mescla. A gente tem que ter uma branca, tem Exatamente. que ter uma preta Pois é. e uma cinza mescla. Eu vou conversar Não com o é? Davi. Mas atualmente Olha lá, vai você estar encontra ela. ali ó, a verde petróleo, você encontra. Nem é verde petróleo, é petróleo, né? Você encontra azul marinho e a cinza pedra. Essas são as cores atuais. E as que estão vendo, Val, eu sei que você citou essas daí primeiras que são realmente imbatíveis, mas as que estão vindo você vai adorar. É. Tá vindo na cor verde militar, Olha, na cor cacau, que ficou maravilhosa, e no azul safira. Nossa, gostei do azul safira, gostei do cacau. eu gostei do verde Gostei militar. do verde. Eu gostei. Você vai gostar. Já gostei. Mas eu não descarto o que você disse, não, que a gente tem sempre um pouquinho ali da preta, da branca e da Tinha mescla. que ter, gente. A branca vai ter. Todo mundo precisa de uma camiseta branca no guarda-roupa, Concordo. uma preta no guarda-roupa e uma cinza no guarda-roupa. E a branca ainda cabe para os batizados, para aquelas festas assim mais... Como é a virada do ano, né? Que todos nós queremos aí renovar a nossa vida. Então, até fazendo menção também ao batismo, usamos o branco, não é? Porque é um recomeço, é uma história passada limpa. Verdade. Não é? Nos dias quentes, Márcio. Branco combina Nos com dias tudo, né? quentes. Nossa, Ou seja, fica a dica. fica a dica. Já pedimos aqui ao Davi, hein? Dê uma olhada lá. Mas essa dica do Carpanelli ela é muito importante, porque nós estamos com saldão. E como já vai entrar a nova coleção, então é importante que você possa ter. E a gente fez alguns desafios de algumas camisetas, Márcio, de ver assim, até o final do ano quem é que consegue ter todas, né? Então, dê uma conferida aí, porque, de repente, você vai... Não todas do Davi, né, gente? Porque o Davi lança 10, 12 camisetas, não é isso. Mas, assim, dê uma olhada aí. Não, a cada mês, acho que eu vou adquirir uma camiseta da Canção Nova. Ó, Aí, vamos ver até uma dezembro. imperdível no momento o meu escudo é a fé. Ai, verdade. Tá Gente, linda é demais. imperdível. Eu sei que você às vezes vê aqui na TV e gosta. Não tem comparação com você ver ela ao vivo. Não tem. É muito bonita. Onde você chega, as pessoas perguntam, as pessoas querem. E o interessante é que pega todas as idades, desde o mais novinho até o mais Olha o antigo. body, tem até Tem até body. Tem até o body. Não, ontem eu fui no aniversário do meu afilhado, não é? O Rafael, filho do Sérgio e da Silvana. E o meu presente para ele foi a camiseta O Meu Escudo é a Fé. Presentão. Olha! 9 aninhos, estava lá com a sua camisetinha e ficou muito feliz porque realmente ela está um espetáculo. E sabe uma coisa interessante? Para quem está nos acompanhando pela rádio, o nosso diretor colocou na TV, na imagem, o site, a tela do site, passando todas as medidas de tamanhos, né? Eu achei interessante porque quando você olha, ele tem um selinho vermelhinho ao cantinho da foto. Isso significa que é desconto, gente. Olha lá, ó. O selinho vermelho significa a porcentagem de desconto que está nesse item. Então, olha que dica Peraí, o maravilhosa. meu escudo da fé já tem desconto? É lançamento e já está com desconto. Olha que Gosta maravilha. sim. Então, ó, para quem está ouvindo na rádio que não tem acesso à imagem, se você acessar aí loja.cançãonova.com, tá bom? Os itens do Escudo da Fé, você já vai ter o banner no topo do site. Clica lá que já vai aparecer a linha completa com todos os tamanhos e você já tem desconto aí para aproveitar e adquirir os produtos. Olha que beleza. Maravilha. Mas aí eu vou pegar aqui, ó, já devolvo para o Carpa para ele trazer a sua participação. Mas o Carpanelli está com uma linda que é lançamento, que é de São José. São José. São José, gente, é devoção para a vida toda, o ano todo. Você tem que contar com ele. Então tá ali, tá bonita demais. Renilson tá jubilar, meu filho. Porque Pois olha é, gente. só, Ano da esperança. ano da esperança, né? Romano 5, olha que lindo. Ora, a esperança não decepciona, Romanos 5:5, linda demais também, revestido da palavra de Deus. Então, dê uma conferida, porque eu disse outro dia, e é verdade, existem materiais que eles são totalmente inclusivos, ou seja, agrada a todas as pessoas, católicos, evangélicos, não evangélicos, todo mundo precisa de esperança. Então, eu tenho certeza que uma camiseta como essa vai, com certeza,
tocar e alcançar a vida de muita gente. Então, dê uma conferida. Eu prometo, eu resgatei hoje minhas camisetas, gente, que eu estava só com as do ano passado. A única nova que eu tinha era o meu escudo da fé, que eu usei semana passada. Mas agora eu já consigo usar as novas, porque eu peguei hoje, tá bom? Mas o Sapo está com a Perseverante, está todo mundo aqui muito bem vestido com a loja Canção Nova. Que você também siga esse exemplo, tá bom? E já vai dando o retorno aí. Tem testemunho? Temos sim. Antes do testemunho, quero trazer uma participação que eu achei muito interessante. A Eliane Ramalho mandou pra gente assim: bom dia, sorrindo pra vida, estive na Canção Nova. Meu Deus, que sensação maravilhosa. Chique, ela colocou desse jeito, Chique foi comprar uma lembrancinha. Aí a moça do caixa me perguntou: você é sócia? E eu bati no peito e disse: eu sou sim. E ela falou: você tem desconto. Amei estar aí com vocês, que bênção. Sou de Governador Valadares, Minas Gerais, e digo com letras maiúsculas. Ela escreveu com letra maiúscula, com negrito. É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Achei tão legal. Chique foi dizer para a moça do caixa: eu sou sócia. Que bonito. Legal, gostei. Me chamou a atenção essa mensagem. Obrigado, viu, gente? Que Deus abençoe muito e participe conosco aqui. Volta a frisar, manda seu testemunho para a gente. Vou ler agora um testemunho para a gente já partilhar da palavra, cantar, rezar, mas mande para nós, sorrindopravida@cançãonova.com, manda seu testemunho, participa com a gente aqui, manda sua mensagem, a foto da sua família com o vestuário Canção Nova, vai ser uma bênção a gente partilhar aqui, tá bom? E eu quero trazer aqui para vocês o testemunho da Ana Paula Pinheiro. Ela mandou para nós dessa forma: bom dia, meus irmãos queridos do Sorrindo para a Vida. Quero contar sobre o programa da última sexta, dia 17. No início desse mês, recebi o diagnóstico de câncer de mama e venho passando por todo esse processo difícil diante dessa realidade. Então, acompanhando o programa que falou tão profundo comigo, desta palavra da primeira carta de Pedro, a pregação do Márcio comparando o bem que podemos tirar do sofrimento com o caldo extraído da cana moída, e quando ele dizia essas palavras, começou a escorrer uma lágrima dos meus olhos. Por um sorriso no rosto, enxugar as lágrimas, o Márcio ia dizendo essas palavras, as palavras iam entrando no meu coração e eu sentia que ele estava falando comigo. Porque o Deus que está comigo é maior que o meu sofrimento. Era diretamente comigo que Deus estava falando através do Márcio. E para mim, Deus falou e me acalmou. Obrigado, meus irmãos, obrigado, Canção Nova, obrigado, Sorrindo para a Vida. Que Deus os abençoe muito. Sou Ana Paula Pinheiro, tenho 51 anos, sou moradora de Piracicaba, já os abracei muitas vezes quando estive aí na Canção Nova. Sou sócia, sou porta a porta, amo o Carisma Canção Nova e vocês todos. Grande abraço e mais uma vez obrigado por fazerem parte da minha vida. Amém. Amém. Graças a Deus. Louvamos o Senhor por esse testemunho que você nos envia, querida, e nos unimos a você no testemunho, para dizer que a palavra de Deus faz sempre isso conosco. Estando lá com a obra de Maria, eu sentei-me pela primeira vez para escutar a pregação de um homem que para mim é o maior pregador leigo do mundo, que é o Prado Flores. Sim. Eu até tive a oportunidade de pela primeira vez conversar com ele e dizer para ele que, sem saber, ele é o meu companheiro de evangelização já de mais de 30 anos, né? Então, às vezes, a gente não tem ideia de onde chega o Evangelho. E ali eu tive a oportunidade não só de conversar com ele pela primeira vez, mas de sentar e escutá-lo pela primeira vez. Porque nunca dava certo. O lugar onde eu chegava, ele já tinha ido. Quando ele veio aqui na Canção Nova, eu estava em missão. Então, nunca tinha encontrado, não tinha conhecido, não tinha escutado Prado Flores pregar. E talvez você diga assim, mas então como é que ele pode ser seu companheiro na evangelização? Através dos livros, não é? Foi meu companheiro através dos livros, tantos livros dele que eu li, principalmente no começo da minha caminhada, me ensinando como pregar. E ali sentado, ouvindo tudo o que ele ia dizendo e entrando no meu coração e me transformando. E duas coisas ficaram muito fortes na pregação que ele fez na manhã do sábado.
Uma delas é que Jesus não aceita a nossa renúncia. Você pode desanimar, desacreditar, querer voltar atrás, achar que você é inútil, que o seu ministério de evangelização não floresce, e de repente você querer entregar os pontos e chegar para Ele e dizer assim: Senhor, não quero mais evangelizar, não quero mais seguir esse caminho, não quero mais, não quero. E Ele disse, como fez com Pedro, Jesus não aceita a nossa renúncia. Pedro negou Jesus 3 vezes. Judas negou uma só. Pedro negou 3 vezes. Pedro virou para todos e disse: eu estou indo pescar, ou seja, acabou para mim. Jesus atravessa no meio do caminho dele e não só não deixa ele ir embora, como entrega a igreja sob os cuidados dele. Jesus não aceita a sua renúncia. Tira a égua da chuva. E a outra coisa que ele dizia ali é que nós todos precisamos de amigos. Porque a fé não se vive sozinha, a evangelização não acontece de maneira isolada. Precisamos de amigos. Foi a palavra de Deus para mim ontem. Ela acabou de testemunhar o que foi a palavra de Deus para ela na sexta-feira. O que será a palavra de Deus hoje para você? Porque pela sua palavra, o Senhor não só transforma a nossa vida, mas nos enche, nos faz transbordar da sua graça. Então, alargue o seu coração, porque o seu dia é hoje. A palavra de Deus aqui no Sorrindo para a Vida de hoje é para você. Amém. Eu já estou tomando posse da palavra. E Deus fala conosco também através dessa frase do nosso querido pai fundador, Monsenhor Jonas Abib. Quem gosta de anotar, anote aí. Ele nos diz assim: Jesus não nos chama somente para as vocações sacerdotais ou para uma comunidade. Ele também nos chama para gerar famílias. E o Padre Jonas chamou todos nós de filhos espirituais. Então, além da sua própria família, você que é pai, você que é mãe, mas nós, família Canção Nova, família dos filhos de Deus. Jesus nos chama, aquilo que o Márcio falou, nos chama a viver esta grande família espiritual, porque para viver o Evangelho, para viver a vontade de Deus, a gente precisa de amigos, a gente precisa de família. Ô Val, eu sei que a gente já vai aí para a palavra, mas como nós estávamos falando da força da palavra de Deus e acabamos de sair de um testemunho, sim, eu quero retomar um testemunho que nós recebemos aqui no Sorrindo para a Vida uns dias atrás. Aqui na página 170 do livro Fica Livre do Teu Mal. E aí eu digo aqui, outro dia, durante o programa, comentei um trecho da Sagrada Escritura e retomei o testemunho daquele senhor que havia feito o voto secreto de viver somente até os 50 anos. Lembra desse testemunho? Lembro do testemunho e eu conheço ele. Olha aí, tá vendo? Expliquei o que havia acontecido com esse homem durante a oração e como Deus o tinha salvado da morte. Pouco tempo depois, uma mulher nos escreveu que passava por algo semelhante. Bom dia, diz ela. Gostaria de partilhar com vocês que hoje, nesse horário, era para eu estar passando por uma cirurgia de coluna. Mas dia 30 de julho, a pregação me tocou. E nela o pregador explicava que a morte faz parte da vida e que Deus pode nos curar, pelas mãos do médico ou não. Tomei posse do que ouvi e renunciei ao voto íntimo que eu havia feito de viver apenas até aos 40 anos. Por incrível que pareça, eu estava de cama, sem andar. Hoje estou bem, a cirurgia foi suspensa. E ontem à noite já rezamos o terço em agradecimento. Obrigada por vocês existirem. Aí, agora já deve ser sócia. Ela colocou aqui, para você ver como é que a gente é. É até a última linha, tá? Está aqui no livro. Ainda não sou sócia, mas tenho o compromisso de colaborar todos os meses com uma canção nova. Amo vocês. De fato, a oração que brota da pregação da palavra
ela é poderosa para nos libertar dessas amarras. Então vamos abrir o coração à palavra de Deus. Vamos abrir o nosso coração. Como o Márcio falava, não é? A palavra de hoje, Deus tem especialmente direcionado ao seu coração. Ela pode mudar a sua vida. Por isso creia, tenha fé, acredite. Ele pode fazer tudo pela força da oração. Então, cantemos assim. Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. Tenha fé, tenha fé, acredite no poder de Deus, meu irmão. Tenha fé, acredite no poder de Deus, meu irmão. Com Jesus, cantemos. Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. Amém. Você crê no poder da oração? Creia no poder da oração. Creia no poder da palavra de Deus. Tenha fé em nosso Senhor Jesus Cristo, porque tudo é possível a uma pessoa que tem fé. Com fé é possível para você, inclusive diante das circunstâncias que te parecem impossíveis, irrealizáveis. Inclusive diante dos muros, das montanhas que você olha e acredita serem intransponíveis, olha para um problema e diz: isso é maior do que eu não dou conta. Você sozinho não dá, mas a fé une você a Deus. E ninguém pode se prover de fé, ninguém. Eu não posso dar fé a mim mesmo. Eu não posso me abastecer por mim mesmo de fé. Eu dependo da palavra de Deus. A fé entra pelos ouvidos quando nós acolhemos no nosso coração a palavra de Deus. A semente de uma vida nova lançada no nosso coração. Você pode plantar muitas sementes. Até inclusive, há um tempo atrás, num laboratório, desenvolveram uma semente artificial, mas plantaram, ela não brotou. A gente pode até semear, acreditando que vai dar certo, mas se você não semeia ou não permite que caia no seu coração a semente da vida, que só Deus pode dar e vem pela sua palavra, a fé não cresce, nem brota sequer, e muito menos se fortalece. Mas com a palavra de Deus, aumente a sua fé. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos do 13 ao 15. Diz aqui Paulo: no sábado, saíamos pela porta da cidade para um lugar junto ao rio, onde nos parecia haver oração. Sentados, começamos a falar com as mulheres que estavam aí reunidas. Uma delas chamava-se Lídia, era comerciante de púrpura da cidade de Tiatira. Lídia acreditava em Deus e escutava com atenção. O Senhor abriu o coração dela para que aceitasse as palavras de Paulo. Após ter sido batizada, assim como toda a sua casa, ela convidou-nos: se achais que sou uma fiel do Senhor, vinde hospedar-vos em minha casa. E insistia muito conosco.
palavra do Senhor. Graças A Deus. É São Lucas quem faz essa narrativa, contando o que aconteceu com Paulo, né? No sábado, saímos pela porta, com ele também, né? Ele estava junto. Saímos pela porta da cidade para um lugar junto ao rio, onde nos parecia haver oração. Se parecia porque não tinha. Mas parecer foi o suficiente para atraí-los para lá. E só aqui já dá um retiro para nós. Sabia que nesse trechinho dá para se fazer um retiro de um fim de semana inteirinho? Mas como, Márcio? Com uma pergunta. Eu vou ao encontro de onde há oração? A oração me atrai. Quando eu vejo pessoas em oração, eu quero estar com elas, ou aquilo me repele, ou aquilo me afasta, ou aquilo me retira. Não é? Porque a oração me perdoe a comparação, mas é que nem ovo para o anêmico, dá náusea, nojo para quem não gosta de rezar. Mas faz salivar quem está acostumado a comer um ovinho, né? Então, eu já tive nas duas situações. Hoje eu não posso ver um arrozinho com ovo que eu já estou salivando. Mas eu tive anemia e muitas vezes eu tive que encarar um ovo cru e eu vou te dizer, quando chegava a hora, era uma luta, eu era obediente, mas ali nem à custa de ameaça, de pancada, eu abria a boca, tinha que abrir na marra e colocar, é difícil, não é? E a oração é assim para algumas pessoas. Tem gente que não vê a hora de encontrar os seus irmãos para orar, porque sabe que a oração não é vazia. E sabe que na oração está Deus, e atua a graça de Deus. E tudo a pessoa quer fazer na força de Deus e do seu Espírito Santo, até porque ela já sabe, por experiência própria, que ela sozinha não tem forças para boa parte das provações que está enfrentando. Mas para outras pessoas, quando vê, não é nem que a pessoa está rezando, quando vê certas 2 ou 3 pessoas reunidas ali, já diz, eu já vou vazar daqui, porque esse povo só sabe rezar, não é? Porque daqui a pouco já vai começar a rezação. E é engraçado, sabe, gente? Porque quem tem vida de oração não é desse jeito, não. Quem tem vida de oração não reza o tempo inteiro e reza o tempo inteiro. Ai, como assim? Porque quem tem vida de oração não se desliga de Deus. O coração está o tempo inteiro em sintonia com o Senhor. Reza nos seus sentimentos, reza nos seus pensamentos, entrega os trabalhos que vai realizar, louva a Deus, ainda que em silêncio, pelas coisas que acontecem. Não perde a oportunidade de dar graças a Deus, até publicamente, e de contar como Deus realiza as suas maravilhas, não é? É uma coisa que acontece naturalmente, na ordem do dia. E olha, eu vou lhe dizer, nem depende de ser carismático, estar dentro de um grupo, de reconhecidamente cristão. Isso acontece muitas vezes dentro da sua casa, com a sua família. Tem muita gente que a avó, o avô, o tio, o pai, a mãe, é assim. Tem sempre uma palavra boa, uma palavra santa, uma palavra de gratidão, de louvor a Deus na boca. Você sabe por quê? Porque aquela pessoa está sempre em comunhão com Deus. Isso é rezar o tempo todo. Mas a pessoa que ora o tempo todo, ela tem os seus momentos fortes de oração. Até algumas pessoas, quando a gente convida para estar conosco nas peregrinações, a pessoa às vezes pensa assim, peregrinação, né? Deve terminar um terço, começa o outro, termina um terço, começa o outro. Falei, Reza. Só reza. Se a gente fizer assim, a gente não vive, entende? Não é desse jeito, mas de jeito nenhum.
Né? Pelo menos nas que eu vou, não. Se você quer uma desse jeito, procura outra pessoa. Porque não é assim lá, não. Ah, não é em lugar nenhum na peregrinação, não. Tá vendo? Nós começamos o nosso dia com a oração. Meia hora, 40 minutinhos ali, e olha, tão bom. Porque aí a gente canta, a gente agradece a Deus, a gente se anima, a gente partilha a palavra de Deus, mas depois aquela palavra que foi partilhada é como o trigo no moinho, sabe? Já foi posto, vai moendo o dia inteiro e vai alimentando a gente. E é tão interessante que às vezes o que Deus falou conosco na manhã, às vezes no ônibus, né, indo para os trajetos, vai iluminando o nosso dia. Nossa, isso aí fez parte da nossa oração. Gente, isso foi uma resposta de Deus para mim. E foi isso na oração. E olha o que está acontecendo agora. É maravilhoso. Ao ponto de algumas pessoas chegarem ainda durante a peregrinação e dizer assim: eu encontrei aqui a resposta que eu nem esperava da parte de Deus. Eu já vi família ser reconstruída desse modo nas peregrinações. Já viajei com pessoas que tinham ido para a peregrinação como uma fase intermediária entre estar com o marido e separar-se. Porque a ideia era, voltando, acabar o casamento. Então, para não ser uma coisa tumultuada, agressiva, com rancor, a pessoa resolveu se afastar, fazer a peregrinação, para voltar melhor, para separar em paz. Funcionou ou não? Separação não aconteceu. O casamento refloresceu. A família ganhou força. Passou um tempo, estava lá o marido peregrinando junto com a gente também. Porque Deus pode o que a gente não pode. Só Deus muda o coração das pessoas, gente. E aí, além desse momento de oração que a gente tem, aí, claro, tem a oração do terço em algum momento do dia, na hora da misericórdia a gente para poder fazer a oração a Jesus crucificado. Temos a celebração da Santa Missa. Mas esses são os momentos fortes de oração. Mas toda ela é imbuída do espírito de oração. Porque quem está em comunhão com Deus, meus queridos, não é hostil a rezar. Não é hostil. A oração é uma coisa que lhe é familiar. A oração é como ir buscar água na bica, sabe? Sem água você tem sede, sem água você não faz a comida, né? Hoje você abre a torneira, está lá, mas antes não era assim. As pessoas tinham que buscar água na fonte, água na cisterna. Rezar é como buscar a água na bica, o tempo inteiro. Aí você diz, é um sofrimento rezar. Não, é a sua vida rezar. É saúde você rezar. É matar a sua sede. Quem nunca se alegrou, não é? À beira de um poço, ou segurando uma mangueira, né? Com água jorrando. Pergunte para as crianças o que é água para elas. Não é só para matar a sede, é para fazer festa. A oração transbordante põe a vida da gente em festa. E eles tinham visto que parecia que tinha oração, e eles foram lá, sentaram e começaram a falar com as mulheres que estavam aí reunidas. Uma delas chamava-se Lídia, era comerciante, era vendedora de púrpura, aqueles tecidos bem vermelhos, né? Da cidade de Tiatira. Lídia acreditava em Deus. Então, provavelmente não era uma pessoa religiosa, não era uma pessoa de oração, mas ela acreditava em Deus. Tinha fé. E por isso escutava com atenção. Porque quem crê em Deus e tem fé, ouve com atenção a palavra de Deus. E o Senhor abriu o coração dela. Quem foi que abriu o coração de Lídia? O Senhor. Quem foi? Foi o Senhor. Nós não abrimos o coração de ninguém, nós não abrimos a cabeça de ninguém. Quanto pai, quanta mãe diz, o que eu vou fazer com esse menino? Só se eu pegar um machado e abrir a cabeça dele para colocar isso lá dentro, porque não entra. Não entra. Não é assim.
Nós temos que entender que cada pessoa é um templo inviolável. Quem habita esse templo inviolável? A própria pessoa e Deus. Quem é que habita o sacrário do seu coração, meu irmão? Você e o Senhor. Você e Deus. Por isso que tem coisas que sua mulher não vai conseguir meter na sua cabeça, seu marido não vai conseguir convencer você, você não vai conseguir dobrar seus filhos, não vai. E às vezes a gente tenta na marra, a gente tenta com agressividade, a gente tenta com ameaças, com violência, com chantagem. Sabe o que isso causa? Um endurecimento. Tem pessoas que se tornaram ainda mais arredias a Deus depois que alguém dentro da sua família se converteu. Porque já viu aqueles convertidos chato, inconveniente, sabe, bitolado e alienado? Porque aí ele, não sei o que acontece com a pessoa, vive uma lavagem cerebral e ela quer fazer isso com os outros. Chega em casa, ela faz da vida das pessoas um inferno em nome de Deus. Então, em vez de aproximar de Deus, só afasta. Não sei se você já foi vítima de pessoas assim. Uma vez eu conversei com um homem que ele queria me levar para a igreja dele. Gente, eu tinha 14 anos. Era um assédio. Aonde eu estava, esse homem aparecia. Um dia eu me lembro, eu estava na aeronáutica, eu estava dormindo. Ele não podia entrar no meu alojamento, porque ele era um subalterno. Eu estava dormindo, ele foi lá, queria entrar para me tirar da cama, para me arrastar para a igreja dele. Homem inconveniente. Aí alguém foi lá e disse assim, fulano quer entrar aqui no alojamento, você sabe que não pode. Eu falei, não deixa entrar não. Diz para ele, não, porque ele disse que você falou que é na igreja. Eu falei, não falei nada. Ele que botou isso na cabeça dele. Pessoa inconveniente, vai criando preconceito na gente, até em relação às pessoas. Você não consegue nada assim, a não ser um robozinho, um clone. Entende? Você pode robotizar a pessoa. Qual que é o problema, Márcio? Se a pessoa for assim para algum culto, para alguma igreja, qual é o problema? É que às vezes entra de certa forma na cabeça, mas não desce ao coração. Quando vierem as dificuldades, como a pessoa não é convertida, toda aquela máscara cai. Você já viu gente que tem duplicidade de coração e tem duplicidade de comportamento? A gente julga, acha que a pessoa é sem vergonha, é cínica. Não, é essas coisas esquisitas que acontecem. A pessoa é convencida, de alguma forma se deixa levar, aí veste uma capa de bonzinho, de cristão, e aos olhos dos outros parece a pessoa mais santa, mas tem uma face da vida da pessoa que é extremamente perversa, corrompida. Porque não desceu ao coração a palavra de Deus e não transformou a pessoa. Então a pessoa até faz parte de uma certa liderança, mas nos bastidores é uma vida de trevas que a pessoa leva. E não só leva uma vida de trevas, mas arrasta outras pessoas para as trevas, quando o coração não se converte. E o coração se converte quando Deus o abre. Você está vendo a importância de você rezar pelas pessoas? Você pode, sim, conversar, explicar, dar testemunho da sua fé, explicar a verdade à luz da fé. Mas nós não forçamos as pessoas, não, nós oramos por ela. Ore. Ore, porque vai haver um momento em que o coração da pessoa vai se abrir e a graça de Deus vai entrar até por meio daquela palavra que você anunciou. Lídia acreditava em Deus, como muita gente na sua casa acredita em Deus. Márcio acredita em Deus, mas não muda a vida. Então, com Lídia também era assim. Mas como ela acreditava em Deus, e foi no meio de um bate-papo, uma conversa, olha ali, sentados, começamos a falar com as mulheres que estavam aí reunidas. Era um encontro de mulheres. E eles se meteram lá e começaram a conversar com elas. Uma delas, chamada Lídia, era comerciante, acreditava em Deus. Sinal de que as outras, pelo jeito, não acreditavam.
E ela escutava com atenção. Escutando com atenção, um bate-papo, o Senhor abriu o coração dela para que aceitasse as palavras de Paulo. E após ter sido batizada, assim como toda a sua casa, ela os convidou: se achais que sou uma fiel do Senhor, vinde hospedar-vos em minha casa. Gente, esta palavra é luz para muitos de nós aqui que queremos levar a presença de Deus para dentro do nosso lar. A gente quer, mas não sabe como fazer. Quando Jesus ressuscitado envia os seus discípulos para evangelizar, Jesus ele diz com toda clareza: ide pelo mundo inteiro e anunciai a boa nova a toda criatura. Então presta atenção: ide ao mundo inteiro e anunciai a boa nova. É para ir pelo mundo inteiro e fazer o quê? Anunciar. Anunciar. Me diga onde é que está escrito converter. O Senhor não nos mandou converter ninguém. Por que nosso Senhor não pediu a mim e a você para a gente converter as pessoas? Porque Ele não pode pedir para mim, que sou humano, uma coisa que só Deus pode fazer. Ele não vai pedir que eu faça uma coisa que é impossível. E não vai pedir a você que faça uma coisa impossível. Não pediu a você que converta o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos. Ele não pede que a gente vá e converta, mas que simplesmente a gente anuncie. Anuncie primeiro com a nossa vida, porque olha, a melhor pregação é o nosso testemunho. Vou fazer algumas perguntas, talvez te ajude. Você é feliz de ser cristão? Você é feliz por ser uma pessoa de Deus? Quem convive com você percebe essa alegria? Você é uma pessoa de paz? Você está em paz? E esparrama a paz por onde você passa? Porque, olha, a paz e a alegria são sinais, são frutos do Espírito Santo e são sinais da presença de Deus. Todo mundo fica questionado quando encontra uma pessoa que está sempre em paz e que tem grande alegria. Não é? Até um dia eu contei aqui no Sorrindo para a Vida que uma pessoa falou assim: ó, Márcio, às vezes parece que você é menos humano, porque você está sempre do mesmo jeito, parece que você nunca está afetado com algumas coisas, você precisa demonstrar um pouco de perturbação. Já não basta as perturbações que a gente sofre, agora a gente vai ter que simular perturbação para os outros gostarem da gente. Não, eu falei, pode deixar desgostando mesmo, porque é um sinal que até incomoda. Quando vai dia, vem noite, vai dia, vem tribulações, vem momentos de alegria, situações que ameaçam, e você tá sempre do mesmo jeito. Porque a sua paz não foi posta nas coisas, e nem foi posta em pessoas falíveis. A minha paz vem da confiança que eu tenho em Deus. Gente, eu não mereço, mas eu confio em Deus. Confio em Deus que me buscou perdido como eu estava. Confio em Deus que me buscou no meio das minhas tristezas. Confio em Deus que me buscou no meio dos meus pensamentos de morte. Confio em Deus que me pegou do meio das minhas perversões. E quando eu estava tão afastado dEle, não porque eu odiasse, que eu não gostasse de Deus, não era por causa disso. É que eu não tinha nenhum relacionamento com Ele. Eu era como Lídia, eu acreditava em Deus. Mas para mim Ele era uma pessoa distante. Eu praticamente não pedia nada a Ele, porque eu não confiava que Ele fosse me dar. E eu vivia uma vida triste, amargurada, sem paz, por um monte de coisinhas pequenas que vão se juntando dentro de nós e tem grande peso, sabe? Quando você não tem Deus na sua vida, qualquer porcaria tem peso demais. Você já viu aquela balança de 2 pratos que tem na feira? Aquela balança antiga, que aí o cara tem lá o peso, né? De 1 quilo, de 50 gramas, de 500 gramas. E aí do outro lado, você vai colocar o produto.
Então, você põe a carne de um lado e vai colocando peso para ver quanto é que dá. Quando a balança fica equilibrada, é sinal de que o peso de metal que está aqui do lado corresponde ao peso da carne ou das frutas que você ali colocou. Não é? Quando o prato, um dos pratos da balança está vazio, até uma pena que você coloca leva o prato lá embaixo. Uma pena. Quando num dos pratos da nossa vida não há a presença de Deus, qualquer lixo leva a gente lá embaixo. Sabe, uma situação pequena, como alguém não ter falado com você, ou te tratado com rispidez, ou tirado de você uma oportunidade, leva a pessoa até em pensar em morte. Que a vida não tem muito sentido. Jesus foi me buscar nesse momento da minha vida. E depois que ele entrou, nunca mais eu perdi a minha paz. Nunca mais. Essa paz já esteve ameaçada, inúmeras vezes. Essa paz já foi atacada muitas vezes. Essa paz já foi, de certa forma, perturbada muitas vezes. E você perdeu a paz? Não. Porque a minha paz não está nas coisas, a minha paz não está em certas pessoas, a minha paz está em nosso Senhor Jesus Cristo, a minha paz está em Deus. E quando a sua paz está em Deus, o seu coração sossega. Louvado seja Deus por isso. Então eu lhe digo, o Senhor não pede a você que vá e converta as pessoas, mas que simplesmente dê testemunho com a sua paz, com a sua alegria, com a sua maneira nova de ser. E pode ficar tranquilo, porque vão te perguntar. E quando perguntarem por que você é desse jeito, você pode dizer com um sorriso nos lábios, porque eu tenho Deus na minha vida, porque eu tenho Deus no meu coração. Ou às vezes a gente deixa a pessoa intrigada, se perguntando, sabe, o que tem de diferente nessa pessoa? Uma hora ela encontra, ela descobre que é a presença de Deus, que faz toda a diferença na vida da gente. Então nós precisamos testemunhar, porque somos testemunhas, né, daquilo que nós temos visto e ouvido. Inclusive a palavra de Deus nos diz isso, do nosso encontro pessoal com Jesus, da efusão do Espírito Santo que nós recebemos quando vivemos essa experiência profunda de Deus. Recebereis o Espírito Santo e Ele vos dará poder. E sereis minhas testemunhas. Cheios de Deus, o nosso testemunho tem poder. Sem Deus, nosso testemunho é vazio, é desacreditável, é desacreditado. Mas com Deus, as palavras que nós dizemos têm peso. Não sei se você já viveu a experiência de às vezes você dizer uma coisa que até para você tem peso, que você falou, nossa, meu Deus, o que foi que eu acabei de dizer? Porque você percebe o peso que há nas suas palavras. E eu não estou dizendo aqui peso de desgraça, de maldição, porque a gente não foi chamado para isso. É peso de graça, de orientação, de transformação, de sentido para a vida. Então a nossa responsabilidade se resume em nós sermos testemunhas. Porque só o Espírito Santo é quem converte os corações. Quem vai converter o coração deste filho que você pergunta, eu não sei o que foi que eu fiz de errado para ele se desviar assim? Meu Deus, onde foi que eu errei? Se você acertou, se você errou, isso não importa. Importa que a condição que ele está agora é difícil e que só Deus pode converter o coração dele. O que você pode fazer? Com toda confiança, rezar a Deus. Porque Deus vai ser a resposta para o seu filho. Rezar e confiar. Porque Deus vai ser a resposta para esse moço, para essa moça. A oração pode mais, gente. Olha, a oração ela traz respostas em situações inesperadas, de modo inesperado, por meio de pessoas inesperadas. Eu vivi uma experiência de um dia tão difícil e tão cheio de graça para mim que você não vai acreditar. Como é que pode um dia de tanta provação e penúria ser um dia de tanta graça?
Eu morava em São Paulo, ali na Zona Norte, em Santana, e a Rose estava grávida de 8 meses. Nós não tínhamos o berço do neném, não tínhamos nada, 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 nada. Nem o bercinho a gente tinha. E ela esperou com toda a paciência, sem tocar muito nesse assunto. Quando fez 8 meses, ela virou para mim e disse assim: meu amor, o neném está chegando. 8 meses, a qualquer momento agora, ele nasce. E a gente não tem o bercinho. Como é que nós vamos fazer? E eu estava quase saindo para uma missão na Zona Leste de São Paulo e respondi para ela assim, eu falei: meu amor, nós vamos fazer como toda pessoa pobre faz. Não foi essa a nossa escolha de entrar para uma comunidade que vive dessa forma? Falei: nós vamos colocar um plástico no chão para não passar umidade, vamos colocar um papelão limpinho, bem cortadinho, vamos colocar um cobertorzinho para ficar macio. E aí a gente, acho que o colchãozinho a gente consegue comprar. A gente põe o colchãozinho, a casa é muito limpinha, você é muito asseada, então vai dormir no chão. Aí você imagina uma mãe que vai ter o seu primeiro filho ouvindo uma coisa dessa, né? Essa praticidade masculina levada ao extremo, né? Quase sou crueldade. Exatamente, quase cruel a resposta. Mas não era cruel porque era sincera. Não pense que eu estava assim, iludido, e enfeitando, não, ou brincando com ela, não. Era o que a gente tinha. Aí ela olhou para mim como quem não acreditava no que estava escutando, e eu rapidamente corrigi, disse: e a outra coisa que nós podemos fazer é rezar. E pedir a Deus, a saída pela tangente ali, né? Rezar, vamos pedir a Deus. Mas aquilo ficou dentro do meu coração. E eu a caminho lá da Zona Leste, porque era uma noite de preparação para o Pentecostes. E eu tinha 1h30 para pregar e para rezar naquela noite. A igreja estava lotada, mas eu não sei o que aconteceu entre o padre e as pessoas que estavam organizando o encontro. E o padre estava muito chateado com eles e sabotou a noite do encontro para que eles não pudessem realizar aquela atividade e para que não tivesse qualquer possibilidade de realização, o padre marcou a missa no horário do encontro e acabou. Na hora que eu cheguei lá, as pessoas vieram falar para mim assim: Márcio, que triste, que pena. Aconteceu isso, me contou. Aí eles acharam que eu ia ficar magoado, entristecido, com raiva. Eu falei: gente, a missa é mais do que qualquer encontro de oração que a gente possa fazer. A missa é o próprio Cristo que se dá a nós na Eucaristia. Vamos participar da missa. Não, fique em paz, põe nas mãos de Deus. Que bom, olha, todo o movimento que vocês fizeram trouxe toda essa gente para a missa. Aí sentei para participar da missa e falei para eles: vou ficar e vou participar da missa. Enquanto eu estava sentado, alguém chegou para mim e disse assim: olha, o padre disse que você vai fazer a homilia da missa. Eu falei: não faço, não vou fazer. Eu falei: a homilia é do padre e eu não vou fazer. Não, Márcio, o padre está falando que é para você fazer. Eu falei: não, o padre está falando porque vocês devem ter pressionado o padre, ele ficou constrangido, mas homilia, quem faz é o padre. Eu não vou fazer. Não, eu não vou fazer. Daqui a pouco voltaram: Márcio, o padre disse para você que ele não está pedindo, não. Ele está mandando e você vai fazer a homilia. Aí eu falei: então tá bom, eu vou fazer para obedecer, mas diga para ele que leigo não é para fazer homilia, não. Aí tá, eu digo sim. O padre falou que você tem 40 minutos. É para você falar do tema que foi previsto do Espírito Santo, mas é para você falar também do Evangelho do dia. Aí eu sentei, comecei a me preparar, porque agora eram 2 assuntos. Não passou 5 minutos, veio outra pessoa e disse assim: ô Márcio, o padre pediu para falar com você, que é para você falar da noite do encontro, da homilia, do Evangelho do dia, e você precisa falar também da campanha da fraternidade. Então, são 3. Ele falou: você tem meia hora. Então, aumentou o tema e diminuiu mais 10 minutos.
Eu comecei lá a rascunhar de novo, daqui a pouco veio outra pessoa. Disse: Márcio, hoje também é missa de 7º dia de uma família que vai estar aqui, representando aí uma pessoa falecida, e você precisa fazer menção, e você tem 20 minutos. Ele estava brincando comigo. Essa era a verdade. Falei: tá bom. Na hora que eu percebi que ele estava brincando comigo, aí é que eu levei a sério mesmo. E, olha, desci mesmo e me humilhei. Falei: eu vou fazer exatamente o que esse homem está dizendo. Vou fazer. É o único jeito. Não adianta a gente pegar e se opor de forma orgulhosa, agressiva, malcriada. Não, deixa ele me pisar, não tem problema não. Eu falei: sim, senhor, eu vou fazer, para deixar. Aí daqui a pouco veio mais uma pessoa e disse: o padre está chamando você lá dentro. Aí eu fui, ele estava na sacristia. Aí eu disse: padre, eu não me importo de participar da missa. Eu estou feliz de participar da missa. Faça o senhor a homilia. Ele: de jeito nenhum, meu filho, você veio aqui para estar conosco nesta noite, você vai fazer. Te falaram dos temas? Eu falei: sim, é o tema do encontro, é a campanha da fraternidade, é o evangelho do dia e a missa de 7º dia, né? Ele falou: sim, é isso aí, você tem 10 minutos para falar dos 4. Eu falei: sim, senhor. Peguei o relógio, tirei do pulso e disse: eu não vou passar 1 minuto. Vou fazer 9 minutos e 59, mais 10 minutos e 1 eu não vou fazer. Eu paro a frase no meio e não termino, mas eu vou fazer os 10 minutos que esse homem está mandando. Quando chegou a hora de falar, a gente esquece essas coisas todas. A gente esquece porque as pessoas estão ali. E a palavra de Deus está ali. E quando eu vi, eu estava ali pregando. Quando eu bati o olho no relógio, eu não tinha falado do 7º dia. E eu não tinha 2 minutos e meio. Então os meus olhos correram os bancos da frente e eu vi uma mulher sentada chorosa. Eu falei: é ela. Eu falei: pelo tipo de choro, deve ser o filho dela. Porque ninguém me falou nada. Então eu virei para aquela senhora e disse: minha senhora, é a senhora quem veio para a missa do 7º dia? Aí ela fez com a cabeça que sim. Aí eu perguntei: foi seu filho que morreu? Aí ela disse: sim. Só isso. Aí eu perguntei a ela: esse filho, ele foi o filho que a senhora queria? Ela falou: não. Ele lhe deu muitos gostos na sua vida? Ela: não, ele me deu muitos desgostos. Falei: seu filho fez a senhora sofrer? Ela: muito. Falei: se agora, nesse momento, a senhora pudesse escolher, sendo mãe dele, que se decepcionou, que se feriu, se frustrou com ele, se a senhora pudesse escolher entre ele ir para o céu e ele pagar por tudo que ele fez, a senhora sofrer sendo condenado e indo para o inferno, o que a senhora escolheria? Ela falou: se eu soubesse que o meu filho se salvaria, eu daria a minha vida por ele aqui agora. Falei: a senhora morreria por um filho que decepcionou a senhora? E lhe desgostou? Ela: com muita alegria, eu morreria por ele. Eu falei: pois é, a senhora, o seu filho, desgostou e decepcionou, mas não a Jesus. Porque quando Deus criou seu filho, já sabia todas as atrapalhadas que ele ia fazer no decorrer da vida. Então não tem como você decepcionar uma pessoa que já sabe o que vai acontecer. E mesmo com tudo que seu filho fez de errado, Deus olhou para ele e acreditou que ele valia a pena e por isso Deus o criou. E eu quero lhe dizer uma coisa: Deus ama esse rapaz mais do que a senhora jamais conseguiu amar na sua vida. E se a senhora, com todo o amor que tem por ele, a senhora morreria por ele agora para que ele pudesse ir para o céu, a senhora que não pode dar o céu para ele, eu quero lhe dizer: Jesus morreu por ele e pode dar o céu para ele. Falei: então a senhora fique em paz. E me veio uma coisa na cabeça que eu não sei lhe dizer de onde tirei, se não foi inspiração de Deus. Virei para ela e disse assim: há um tempo atrás, não se enterrava em cemitérios cristãos uma pessoa, por exemplo, que tivesse tirado a própria vida, porque era considerado um pecado de desespero. Então era considerado que a pessoa se perdeu definitivamente. E a frase, eu me lembro certinho que veio na minha cabeça, eu lembro até hoje. Eu disse assim: entre a corda que aperta no pescoço e o último suspiro da pessoa,
existe um tempo e um abismo que se chama misericórdia de Deus. Só Deus sabe o que acontece naquele momento. O rapaz tinha se enforcado, ninguém sabia, nem eu. Essa mulher se sentou do meu lado e disse assim: meu filho, eu vinha pelo caminho pedindo a Deus uma palavra se o meu filho tinha ou não se salvado. Essa era a minha oração. E você, sem saber, me deu a resposta. Por essa palavra que você me deu, essa missa valeu para mim. Aí naquela hora eu fiquei comovido e comecei a lacrimejar, porque eu me segurei para não chorar na frente dela, por causa de tudo que eu tinha vivido, de humilhação. Eu deixei minha esposa grávida em casa. Todo mundo sabe o que é você sair da Zona Norte para a Zona Leste, em horário de rush em São Paulo. Olha, foi difícil chegar ali e viver tudo aquilo. E agora Deus estava me mostrando que Ele é Deus, Ele que sabe como fazer as coisas, e que a gente tem que botar a viola no saco e fazer o que Ele manda. Aí essa senhora se levantou, eu comecei a chorar. E sentou uma outra do meu lado e disse assim: ô Márcio, desculpa, estou vendo que você está aí emocionado, rezando. Mas eu estava ali no sacrário, rezando por você, quando alguém disse que a sua esposa está grávida. Aí eu falei: sim, minha esposa está grávida. Aí ela falou: quantos meses ela está de gravidez? Eu falei: 8 meses. Ela: rapaz, que pena. Eu falei: mas que pena por quê? Ela falou: porque eu estava rezando e Jesus colocou no meu coração que eu tinha que dar o berço para ela, o berço do bebê. Mas com 8 meses de gravidez, você já tem o bercinho? Eu falei: não tem não. Não tem. Ela: vocês não têm? Eu falei: não, não tem não. Ela falou: eu posso dar o berço? Eu falei: pode, fique à vontade para dar o berço. Então, quando ela se levantou, eu chorava e ria ao mesmo tempo. Porque é engraçado o que Deus faz, mas é emocionante. E eu ri ainda mais, porque eu imaginava chegando em casa e contando para minha esposa o que havia acontecido e vendo a cara dela, porque eu vi a cara da minha esposa quando eu saí de lá depois da resposta que eu dei. Agora eu queria ver a cara dela, eu contando para ela que a gente tinha ganhado o berço. Ia ser inacreditável. E só de pensar nisso eu ria, mas eu ria de chorar. Aí estava louvando a Deus, porque aquela senhora resolveu ter os filhos dela mais tardiamente, né? Porque ela já era uma pessoa de meia idade. Falei: graças a Deus, vou herdar o bercinho. Aí ela veio, sentou de novo e disse assim: olha, mas se eu der só o berço e alguém der a cômoda, não combina, posso dar a cômoda também? Eu falei: fique à vontade. Terminado ali o encontro, ela veio e entregou um cartãozinho para mim e disse assim: olha, no sábado eu passo para ir com vocês para retirar. Era novo. Eu achava que era usado. Ela falou: vá numa loja, só não me compre porcaria. Ou compra de metal, ou compra de madeira maciça, do gosto de vocês, não se preocupem com o preço. No sábado eu pego vocês em casa e a gente vai lá para poder retirar. Esse bercinho foi o bercinho dos meus filhos, foi o bercinho de quase todos os filhos da Marcinha e do Adenilson, e continua por aí, entende? Não foi só para mim, foi para muitas pessoas. Porque Deus, Ele fala conosco quando nós nos abrimos em oração e nos dispomos a evangelizar. A palavra de Deus abre corações, meus amigos. E se vocês me permitirem, a gente continua essa pregação amanhã, porque ela foi completamente mudada nesse dia. Eu não cheguei nem num quinto dela, né? Eu percebi, nem virou a folhinha. Nem virei minha folhinha aqui. Eu estou nas 2 primeiras anotações. Mas achei que era importante dar a você esse testemunho e lhe dizer que Deus fala de maneira inusitada quando nós nos abrimos. Que a nossa parte é testemunhar a obra de Deus, a ação de Deus. É o Senhor quem converte os corações. É o Senhor quem cura o coração ferido da mãe do rapaz que se matou. É o Senhor que aplaca a indisposição que estava no coração daquele sacerdote, que depois se abriu. E eu voltei muitas vezes àquela comunidade, inclusive a convite daquele padre. Porque a minha postura não foi arrogante, ela foi humilde. E não é porque eu sou uma pessoa humilde não, viu? Mas porque eu obedeci ao Senhor
E me humilhei. Por dentro, você não sabe quanto custou, mas eu me humilhei. Não é? É a palavra de Deus que nos fala diante de uma situação que a gente tem de necessidade, como a gente precisava daquele berço. E querendo ou não, aquela palavra que eu disse foi testemunho e resposta para minha esposa. Tenha fé em Deus, testemunhe o que o Senhor tem feito na sua vida, dê as razões da sua fé e da sua esperança para quem pergunta a você e ore. E ore porque milagres acontecerão. Na simplicidade das coisas, no decorrer da vida. Às vezes os milagres de Deus são tão discretos que tem pessoas que têm coragem de chamá-los de coincidência, mas eu não chamo não. Eu sei que eles são manifestações de Deus. Amém. Enquanto você partilhava, me vinha ao coração de que Deus não precisa de circunstâncias favoráveis para agir. Às vezes a gente precisa de um clima bom, às vezes a gente precisa de uma circunstância ou outra, mas Deus não. Ele age nas adversidades. A vontade de Deus se estabelece no tempo, em meio às contrariedades e às adversidades. Nós vamos rezar, nós vamos cantar para vivermos essa experiência. Seja qual for a circunstância, Deus quer agir por meio da oração. Deixemos então o Senhor agir no meio de nós. Peçamos que sobre nós, sobre as nossas vidas, Ele estenda a sua mão e nos toque com a sua presença. Estenda a tua mão sobre nós, tua graça que envolve corações, pois tudo que é impossível, certo é, capaz para ti. Mais uma vez, estenda a tua mão sobre nós, tua graça que envolve corações, pois tudo que é impossível, certo é, capaz para ti. Creia, acredite, não há o que temer se Ele está conosco. Não há o que temer se Jesus está. Não há força maior, não há força maior que a Deus pode superar. Não há o que temer se Jesus está. Não há força maior que a Deus pode superar. Senhor, nós te pedimos que esta palavra se cumpra em nosso meio, que ela não volte sem produzir o seu efeito. A palavra que acompanha o testemunho. Não há o que temer se o Senhor está. E não há força maior que possa te superar. Portanto, Senhor, nós nos abrimos com fé no coração, nós nos abrimos às graças, aos prodígios, aos milagres. Nos abrimos à tua intervenção em nossa vida, em nossa história. Alcança-nos com a tua destra vitoriosa. Alcança-nos com a tua mão poderosa. Nós queremos experimentar da tua graça, Senhor, e que esta palavra possa nos alcançar. Quero convidar você a rezar um Pai Nosso, entregando todos os inúmeros pedidos de oração que chegam até nós. São mães, são pais, você e eu, que está no nosso coração. A oração que o próprio Jesus nos ensinou é capaz de mudar o rumo da nossa vida e da nossa história. Então, com fé no coração, nós rezamos, tomando posse da graça de Deus em nossas vidas. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja Deus. Quem queria continuar rezando, põe o dedo aqui. Eu queria. Louvado seja Deus. Ô Márcio, nós podemos, porque nós já aprendemos a oração ao ritmo da vida.
Então, nós vamos levar esta oração ao longo do nosso dia, para a nossa vida, para a nossa história, na certeza de que nosso Senhor já está nos ouvindo e realizando grandes coisas. É ou não é, Rodrigo? É exatamente isso, gente. Que bênção que foi a nossa partilha de hoje. Eu acho que foi de propósito que Deus tirou o Márcio das anotações, que eu acredito que Deus queria trazer algo muito específico para nós, né? A força da oração. E aqui eu trago para vocês hoje esse testemunho. A pessoa pede para não ser identificada, tá bom? E eu quero trazer para vocês uma experiência de oração em meio à luta, tá? Porque aqui você vai ver o quanto que essa pessoa foi sustentada e tem sido sustentada por meio da oração. Bom dia, bancada abençoada. Quero agradecer vocês pela missão de todos os dias. Na noite anterior, ela mandou o e-mail hoje pela manhã, então deduzi que foi ontem. Na noite anterior, tinha brigado com Deus, onde eu, durante um banho demorado, sentei no chão e chorei muito durante uns 10 minutos, pedindo a Deus para tirar o sentimento de fracasso e pensamentos de perda do meu coração. Tenho passado por dias difíceis. Em 2024, eu engravidei. Depois do 6º mês de gravidez, meu esposo, em uma discussão, decidiu sair de casa e pedir a separação. Ali abriu meu chão. Iniciei uma maratona de oração e fiz a quaresma de São Miguel e eu permaneci orando, rezando pela restauração da minha família. E nas minhas orações, Deus ia revelando ao meu coração que existia uma mulher entre nós e que não seria atendida a minha oração, mas que eu precisava permanecer firme na oração. Foi então que me apeguei mais à oração e vocês me ajudaram muito a rezar num tempo de muita dor, pois eu estava com 6 meses de gestação e meu marido havia me deixado. Até que em setembro eu descobri que ele estava com uma mulher. Nesse momento questionei a Deus porque tinha permitido que eu engravidasse novamente, pois já temos um filho de 13 anos e agora meu casamento estava acabando. Nesse dia conversei com meu esposo e não teve outro jeito. Eu até resolvi perdoá-lo, que ele mantesse em casa com a nossa família, mas não teve jeito, ele quis nos abandonar mesmo. Passei o período em casa, em outubro minha filha nasceu. Permaneci 15 dias na casa dos meus pais, ali eles me ajudando, porque eu decidi mudar de cidade e recomeçar a minha vida. Mas mesmo assim, permaneci firme na oração e ainda com a esperança de que meu relacionamento, meu casamento, a minha família pudesse ser restaurado. Mas em dia 16 de janeiro, já de 2025, tive a confirmação de que ele ainda estava com essa mulher, já havia assumido ela para muitos e fiquei muito triste. Senti uma dor enorme e pedi a Deus que me ajudasse falando comigo, pois já não aguentava mais carregar isso comigo, pois já tinha 6 meses que minha filha havia nascido. Passei a noite angustiada, com sonhos, com perturbações, e então no dia 17 de janeiro, Márcio falou na sua pregação sobre as provações que às vezes Deus permite passar para que Ele possa extrair de nós o melhor. Meus irmãos, eu sei que não é fácil e tenham certeza, não é fácil mesmo, mas eu digo para vocês, a tribulação que estou passando, Deus está me forjando uma mulher melhor. E eu digo para vocês, não tenha medo do sofrimento. Deus pode usar do nosso sofrimento para realizar algo extremamente maior. Só rezem, orem, porque Deus está conosco. Quero agradecer vocês porque aprendi a rezar diante do sofrimento com vocês aí todos os dias, o Sorrindo para a Vida. E só para terminar, a minha filha é linda. Todas as vezes que olho para ela, ela renova a minha esperança e sinto que é Deus falando comigo. Que Deus abençoe e que vocês continuem nos ajudando com cada dia de Sorrindo para a Vida. Louvado seja Deus por esse testemunho. Louvado seja Deus. A oração é uma força para nós. Sei que muitos têm dificuldade de rezar, porque não foram ensinados. Sim. Não é? Às vezes foi ensinado para a gente o Pai Nosso, Ave Maria, graças a Deus. Mas essa conversa espontânea com o Senhor, às vezes faltou quem nos ensinasse. Então quero indicar para você esse livro, Fica Livre do Teu Mal. E na página 159, uma oração que se chama Oração para a Cura do Corpo e da Alma. Faz a oração, depois você diga o que foi para você.
Porque mesmo que sejam palavras colhidas na Sagrada Escritura por uma outra pessoa e colocadas sob a forma de oração para que nós a façamos, a partir do momento em que a gente põe o nosso coração nessa oração escrita, ela se torna nossa. Nossa oração diante de Deus e obtém aquilo que ali está sendo pedido. Oração para a cura do corpo e da alma, página 159. É o livro Fica Livre do Teu Mal. E já tem notícias da nossa campanha, do nosso projeto Dai-me Almas. Graças a Deus, família Canção Nova, alcançamos 57% no projeto Dai-me Almas. Louvado seja Deus. Obrigada a você que é sócio. Contudo, nós subimos só 2% de sexta-feira até o dia de hoje. Estamos começando esta segunda-feira. Ainda faltam 43%, mas hoje é dia 20. Então, nós precisamos caminhar a passos mais largos e mais firmes. Temos aí a meta de 4,3% ao dia e a gente conta com você. Então, hoje, o que você pode fazer para ajudar a Canção Nova? Faça. Nós contamos. pix.doação@cançãonova.com é a forma mais direta, mesmo que você seja sócio pelo cartão, pelo boleto, pelo teu CPF, a gente consegue identificar que é a sua doação que chegou até nós. Quem prefere ajudar através do boleto, hoje já pegue-o e já faça a contribuição, o carnê também. O importante é, no dia de hoje, cada um se movimentar para fazer a contribuição. Se você não é sócio e quer ajudar, mas gostaria de um outro meio que não fosse o Pix, tem todos os meios ali à sua disposição. Você pode imprimir um boleto, você pode escolher uma conta para fazer transferência, tem os aplicativos da Canção Nova. Posso ajudar através de cartão de crédito? Pode também. Entra em clube.cançãonova.com, essas formas estão ali para você escolher a que for mais adequada para você. Inclusive o Pix está lá também. E uma outra maneira de você ajudar é que todo o material de evangelização que você adquire, nós falamos aqui das camisetas, sei que muita gente ficou com água na boca, não é? Falamos aqui do livro, da agenda e de tantos outros materiais de evangelização. Quando você os adquire, o valor que você usa na compra entra direto para ajudar esta obra a manter a evangelização acontecendo no ar. Entre, então, em loja.cançãonova.com, repito, loja.cançãonova.com, e ali você vai encontrar os materiais de evangelização. Quem precisar de alguma ajuda, tem dúvida, quer uma assistência, o telefone está à disposição também. 0 código da operadora 12 3186 2600. Nossa equipe está a postos para poder ajudar você. Que maravilha! É isso mesmo, ajude a Canção Nova. Obrigada, viu, sócio? Deus lhe pague, porque essa experiência aqui chega em todo o mundo graças à sua contribuição. Carpa, Deus lhe pague, meu irmão. Amém. Ó, e amanhã eu volto para continuar a pregação. O Márcio falou que vai continuar a pregação É amanhã. mesmo? Amanhã eu tô aqui. Então pronto, continuamos aqui. Todo mundo ligado, já compartilhe a pregação de hoje. E aí você já fala, olha, essa foi só a parte 1. Parte 2 ficou para amanhã, tá bom? Renilson Góes, se você não vier, meu irmão, você vai ter que acompanhar. Mas estaria acompanhando. Ah, muito bom. Deus lhe pague. Música Amém. acertada. Obrigado. Obrigada mesmo. Nos Estamos ajudou a juntos. rezar. Alegria. Sapo, amanhã você vem, né? Eu estarei presente. Com a graça de Deus. Família, Deus abençoe. E amanhã a gente volta, se Deus quiser. Tchau, tchau. Amém, povo de Deus. Não há o que temer se Jesus está. Não há força maior que a Deus pode superar.